porque essa plataforma onde eu publico a revista, ela chama Série, né, e aí fazendo alusão às séries de TV, eu chamo cada edição de episódio. A gente já produziu 19 episódios. Ontem eu lancei, aí são as capas das edições que já foram lançadas. Ontem a gente lançou o episódio 19, que é esse aqui, que fala exatamente sobre as palavras luz, cura e transformação social a partir do estudo de uma série de televisão que está em cartaz no Netflix, que chama Boca a Boca, que fala muito sobre o momento que a gente está vivendo. Eu recomendo vocês assistirem, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente tem que quando a gente trabalha com moda, a gente tem que ser aberto a esses atravessamentos de diversas áreas, diversos segmentos criativos, para, a partir daí, pensar e refletir sobre como a gente pode transformar isso em produto, em negócio, em agendas, né? Então, aí embaixo, medium.com/@jacksaraújo/séries, onde vocês vão encontrar todos os episódios publicados, tá? Então, eu começo falando disso porque tudo que eu vou contar para vocês aqui vem desses estudos que eu tenho feito há 19 semanas. Então, são estudos bem quentinhos, há 19 semanas, sobre o que está acontecendo nesse presente e que, para mim, serve como inspiração para entender a construção de um pós-presente a partir do que a gente está vivendo agora. Então, eu trago narrativas inspiracionais, ou seja, cada bloco que eu apresento aqui, eu chamo de narrativa, e dentro das narrativas eu trago os protagonistas, pessoas, marcas, ações, campanhas, enfim, novas ondas criativas, artistas que estão trabalhando dentro dessas narrativas que podem funcionar para a gente entender como a gente vai poder construir um pós-presente mais criativo e com mais propósito. Então, a primeira narrativa eu chamo de roupa digital, e eu quero falar aqui sobre como usar a moda para descobrir possibilidades de trocar de corpo como quem troca de roupa e vice-versa, né? Essa narrativa ela já começou faz um tempo, eu vi que vai ter uma Fashion Week digital, achei super interessante, fiquei interessado em entender como funciona, eu vi aí na apresentação do áudio no começo, e aqui já começa já faz alguns anos que a gente está vendo um pouco essa onda dos avatares. A Balmain fez campanha com avatares, tem essa menina ali, Michela, que trabalhou para esse avatar, essa menina, enfim, que fez campanha para Prada e também fez campanha para Calvin Klein e faz reportagem agora pelo mundo inteiro com fala, né? Onde ela era só foto, agora ela é animada, enfim, então já se criou linha de maquiagem para avatar. Você, em vez de comprar batom, enfim, sombra, produtos de beleza, corretivo para o seu rosto na vida pessoal, você pode comprar maquiagem para trabalhar no rosto do seu avatar dentro das redes sociais. Já existe isso também. Então, aqui é meio que uma compilação do presente sobre esses efeitos que já vêm sendo apresentados para a gente na internet, né? Então, tem essa frase muito interessante desse cara que chama Morten Grubach, que é o diretor criativo da agência Virtue Nordic, que criou um projeto que eu vou apresentar para vocês em seguida, que ele fala exatamente sobre como as mídias sociais se transformaram nas novas ruas, nessas passarelas virtuais, né? Como um canal de expressão de maneiras mais inimagináveis, levando a moda para um patamar nunca antes imaginado. É um mundo que se abre, onde podemos nos arriscar com estilo, sem deixar uma pegada negativa no mundo, aqui falando sobre a questão do resíduo, sobre a questão da produção de material sem utilização, enfim. Então, trabalhar dentro do conceito de que a gente pode criar um guarda-roupa na internet significa que a gente pode trocar de roupa, mas não vai gerar impacto negativo no planeta, porque a gente não vai gerar descarte têxtil, por exemplo. Então, a marca que traz isso muito bem, essa marca chama Collins, é uma rede varejista muito antiga da Escandinávia, e ela demorou muito tempo para ter uma loja online. Então, ela primeiro, quando surgiu essa possibilidade de sair do físico para o digital, eles resolveram criar uma agenda de ações que contemplava a coleção de uma linha de roupa digital, né, 19 peças sem gênero, sem tamanho, custando entre 10 euros e 30 euros cada, com produção limitada de até 12 itens. Você que comprar a peça, manda uma foto para o fornecedor, para a Carlins, e os diretores de arte da Carlins vestem o seu corpo com essas roupas,
fazendo com que você esteja na última moda, na última tendência, com os últimos materiais, sem estar efetivamente saindo de casa para comprar, nem precisando desinfetar embalagem quando chega pelo correio, enfim, porque as roupas vêm direto para a sua caixa postal, para o seu e-mail, você pode postar nas suas redes, né? Então, tem uma frase muito interessante que eles chamam de address the future, né? Criar uma nova relação de criatividade sem deixar pegadas negativas no mundo. Tá? Então, eu acho muito interessante para abrir o que a gente está falando sobre mudanças no presente que podem impactar o pós-presente. O Morten Grubach fala sobre isso, né? A moda mostra como a iniciativa da Carlos não é simplesmente vestir uma roupa, ela é uma maneira de exibir identidade, e se o canal para apresentar ao mundo é o virtual, por que encher o guarda-roupa com algo que não se vai usar mais, né? Então, assim, eu posso comprar aquela peça, coloco no meu avatar, no meu personagem, enfim, publico, republico, mas não estou gastando uma produção de matéria-prima no mundo offline, tá? Então, o segundo caso, o segundo protagonista que eu trago é esse garoto que chama Frederick Hyman, que é, como enfim, toda narrativa, todo monumento, todo movimento, desculpa, histórico, tem os seus artistas, os seus protagonistas. Lady Gaga, obviamente, é um protagonista excelente sobre o que a gente está vivendo, né? Foi a primeira artista que fez uma grande campanha internacional, um grande show para arrecadar verbas para o tratamento do Covid, enfim, reunindo uma agenda de artistas extremamente importante, e ela está aqui sendo a porta-voz, a principal modelo desse cara, que chama Frederick Hyman, que é um fotógrafo que incorpora múltiplas mídias, vídeo, instalação, fotografia, trabalhando num ambiente digital alterado, ou seja, criando novas realidades, novas possibilidades de relação com um meio ambiente digital, né, tentando moldar o futuro, como ele fala, né, e de superar a própria noção de humanidade. Então, a tecnologia e o corpo humano são os protagonistas das suas imagens, e ele está sempre questionando como é que a gente vai querer ser lembrado. Tá? Então, procurem ele, se vocês quiserem se interessar pelo trabalho dele, pesquisar mais, é um trabalho muito interessante de manipulação digital, que, para mim, é completamente uma inspiração para o que a gente está vivendo hoje. Outra artista também muito importante que trabalha com Frederick Hyman é a Arca, essa artista transexual venezuelana, radicada em Nova York, que participou da penúltima turnê da Björk, enfim, é uma produtora musical extremamente importante hoje quando a gente fala de trilha sonora, e ela entrega totalmente seu corpo para todas as manipulações digitais do Frederick Hyman, em clipe, em fotos para campanha, em ações de internet e tal. Tá? O terceiro exemplo que eu acho importante como uma trilha sonora para esse momento, né, é a Grimes, que é que é chamada aí pelos fãs como a rainha das fadas tecnopagãs. Enfim, ela demorou muito tempo a lançar um álbum, mas ela acabou de lançar um faz alguns meses, e ela chama Miss Antropocene, que é um trocadilho aí com misantropo, né, enfim, com rejeição à humanidade, e ela faz um pop de alta tecnologia, tem um clima muito melancólico, meditativo e hipnótico, a música é maravilhosa, e ela parou de aparecer, ela decidiu que ela não quer mais aparecer, ela vai ser só a diretora, a CEO da Grimes enquanto marca, e ela vai só aparecer como a War Nymph, que é esse personagem, esse avatar, que traz as tatuagens que ela tem na vida real, mas aí, né, dentro de uma realidade virtual alterada, e que veste as roupas da Balenciaga como iconografia de moda, né? Enfim, também é uma marca que é super disruptiva, que fez o último desfile mais importante quando a gente tinha desfiles presenciais, que foi o desfile apocalíptico, enfim, que falava sobre enchente, os modelos entraram todos dentro de um ambiente, dentro de um estádio, de uma arena de um estádio, num ambiente inundado, onde a própria imprensa não conseguia sair das suas cadeiras porque estava tudo cheio de água, enfim, tinha trovões e relâmpagos num grande telão de LED no teto da passarela, já anunciando esse cenário apocalíptico, esse cenário dark que a gente está vivendo, né? A moda, assim, com
as correntes culturais, a literatura, enfim, ela nunca está aí tentando prever futuro, ela trabalha em cima de pesquisas, né, de pesquisas científicas, de estudos sobre o que aconteceu antes, que pode acontecer depois. Então, também aqui é um convite para que a gente se informe, estude mais, abra novas linhas de contato, como essa conversa cultural que a gente está fazendo hoje, criar ambientes de transformação positiva, né, para que a gente possa conseguir fazer verdadeiramente valer uma transformação a partir da indústria que a gente trabalha. Tá? A segunda narrativa eu chamo de simplicidade é tudo, no sentido de, né, de que menos é mais, simplicidade sendo essa coisa gigantesca que a gente está precisando viver hoje, né, em última análise a gente está vivendo com o mínimo que a gente tem e pode, com quem tem muitos privilégios, com, né, de poder ficar em casa trabalhar com a conexão de internet, enfim, e essa simplicidade fala exatamente sobre usar essa economia em expansão mais lenta, que é o que a gente está vivendo agora, para a gente se mover no sentido de uma demanda significativa, para criar produtos e serviços relevantes, que incluem valores como autenticidade estética e significado emocional. Né? Então, são palavras que são super importantes, a gente ser autêntico, né? Não estar copiando ninguém, e ter essa relação do propósito, da empatia, da solidariedade, que são questões que estão atravessando a gente no presente de forma muito transparentes. Eu costumava falar que a gente vive no mundo de camadas, agora eu falo que a gente vive no mundo de membranas, né? É tudo muito transparente, é tudo muito... a transparência radical é extremamente importante para que a gente possa acreditar nas marcas, nas pessoas, nos produtos, nas estruturas que nos movem. Tá? Então, a segunda narrativa é a simplicidade é tudo, e eu abro falando um pouco desse contexto do que é a simplicidade nessa narrativa, que fala sobre o tempo, essa vida slow life, que eu falei um pouco no começo, a ideia de um raw design, enfim, de um design mais cru, mais puro, menos barroco, menos enfeitado, mais simplificado, trabalhando com a ideia do sob medida ou do feito em pequena escala, que eu acho que é um universo extremamente importante para a gente trazer também para o pós-presente, que é a ideia da volta ao ateliê, da produção sob medida, né, das costureiras de bairro, né, do comércio local, enfim, todas essas questões fazem parte desse universo, né, e trabalhar com a questão do propósito, valorizar a relação entre as pessoas, mostrar que o mais importante nessas relações de produção é o cuidado com o RH, com as pessoas, com o ser humano, para fazer com que a gente tenha uma concepção mais ampla de prazer, de plenitude e felicidade, tá? Então, como exemplo, eu trago o primeiro case, eu acho que é um case muito bacana, que se chama Convivência Afetiva na Cidade, a plataforma Desacelera São Paulo, é uma plataforma muito interessante, que trabalha exatamente com essas questões de formação e reflexão, mobilização e ativação de rede, produção e curadoria de conteúdo relacionado ao universo do Slow. É uma plataforma que ministra cursos, né, que tem uma escola que chama eu falo no outro slide, é uma escola sobre desaceleração, foi promovida e criada pela Michelle Prazeres como uma forma de ir na contramão do estresse, do burnout, enfim. Então, eu acho que é muito importante para também, né, quem aqui gosta de fazer curso, de quem tem empresa que pode contratar novas formas de entendimento de construção de relação de trabalho, enfim, essa plataforma ela é muito bacana para falar sobre essa simplicidade, essa necessidade de reconexão com nós mesmos, saúde, bem-estar, cidades e comunidades sustentáveis, que são elementos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ODS, assim como o consumo e produções responsáveis. A Escola do Tempo e a Cultura do Cuidado são duas plataformas que eles trabalham, e aí trabalham com essa ideia de desaceleração, enfim, de programas de formação e desenvolvimento de liderança. Então, acho que é muito interessante para a gente perceber também que a gente não está falando somente de um mundo inatingível, né? Eu estou tentando trazer para cá para vocês sempre coisas que já estão feitas no presente, fundamentadas no presente, né, que possam inspirar a construção de um pós-presente. Eu adoro a logomarca deles, que é um caracol, enfim, esse bichinho que anda devagar, mas que carrega a casa nas costas e tal. E a defesa muito interessante que eles fazem da Escola do Tempo e da Cultura de Cuidado é que as empresas são vivas, porque são feitas por pessoas, e cuidar das pessoas, dos processos, é cuidar da saúde, da sustentabilidade organizacional das empresas. Tá? Então, Desacelera São Paulo. O segundo case que eu trago é o Delisandro Rabelo, que é um garoto que tem um trabalho que chama Design Artesão.
Ele é um menino de Fortaleza que aprendeu a fazer marcenaria. Hoje ele mesmo faz tudo sozinho dentro de uma garagem e tem um trabalho muito interessante de cuidado com a origem da matéria-prima, né, com a matéria que ele trabalha, se é matéria de descarte, se é matéria ressignificada, se é matéria com certificado, né, uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Trabalha também muito com essa ideia de ressignificar vidros comprados em brechó, enfim, garrafas de bebida que ele encontra em feiras de antiguidade, ou que ele ganha de amigos e tal. Então, tudo é trabalhado nos mínimos detalhes e traz essa ideia das linhas simples, né, e de um minimalismo tropical. Eu adoro o trabalho desse garoto. Ele é muito delicado, né, nas linhas, nas formas, trabalha também com essa ideia de um modernismo atualizado, enfim, mas o mais importante aí sendo essa cultura de ateliê, né, da produção direta e de venda direta ao consumidor e tal. Essa é uma marca que eu acho extremamente importante falar, é uma marca de uma menina muito jovem, formada na Santa Marcelina, uma garota jovem mesmo, e a marca chama Sachi Habitué, e ela é a primeira marca do Brasil a trabalhar totalmente com tecidos tecnológicos biodegradáveis e totalmente com a ideia da pigmentação natural, que é um outro assunto que eu vou falar mais ali na frente. Então, ela desfila no Brasil Eco Fashion, tem esse trabalho de simplicidade das formas, apesar de ter essas amarrações e tal, mas as linhas são muito simples, a cartela de cor é sempre muito apaixonante, porque trabalha com esses tons da natureza, terrosos, enfim. Tem construído uma carreira bem interessante nesse segmento do beachwear. Então, tem um propósito, né? Tem a ideia da autenticidade, trabalhar com tecidos tecnológicos que são biodegradáveis, o cuidado com o tingimento para não poluir o meio ambiente, e um design que eu acho extremamente fantástico em termos de ideia de um beachwear dentro desse segmento de simplicidade. Tá? A terceira narrativa eu chamo de Jardim Cápsula, e ela exatamente fala sobre essa vontade que a gente tem tido nesses tempos de isolamento social, de ter um contato mais próximo com a natureza. Então, existe uma onda muito grande de jardins, de colecionadores de folhas, né, de hortas, né? A gente tem encontrado muita gente fazendo hortinha nos vasos, procurando trazer um pouco do verde da natureza para dentro da sua casa. Então, acho que isso é um elemento muito importante que a gente tem que entender como um movimento também que é meio irreversível, assim, porque ele sinaliza para a gente que a gente precisa, de alguma forma, desse astral de refúgio da natureza. Né? Então, é comportamental, transformador, disruptivo, e eu falo agora de alguns protagonistas que trabalham com essa ideia do jardim cápsula em suas ações de design, de criação, enfim. Primeiro que eu recomendo vocês a seguirem esse cara que chama Azuma Makamoto, é um japonês que é considerado tipo o rocker, o band leader desse movimento. Ele já está em ação há alguns anos, mas ele tem um trabalho que só cresce, desde o visual merchandising para lojas, como que estou mostrando para vocês aqui, até lançamento de bebida, enfim, campanhas de marcas e cenografia de desfile. O Azuma Makamoto é esse cara que tem revolucionado essa ideia do jardim cápsula, levando isso a um patamar de artes plásticas. Tá? Então, os arranjos, os vasos, para quem gosta de planta, ele é extremamente inspirador para seguir, enfim, como transformar o meu ambiente de trabalho, como transformar minha casa, como transformar minha loja, meu lugar de contato com o meu consumidor, num ponto de contato com um ambiente que a gente está querendo fugir para, né? Já que eu não posso fugir para a natureza, nem todo mundo tem esse privilégio, eu tento trazer, de alguma forma, a natureza para dentro do meu local de trabalho, da minha casa, das minhas relações pessoais com os meus amigos, familiares, colaboradores, que é ele trabalhando numa instalação de lançamento de um champanhe, e aqui foi o trabalho que colocou ele totalmente em contato com a mídia de moda. Esse é um desfile do Dries Van Noten, a passarela toda feita com esses totens de grandes arranjos florais congelados que iam se descongelando ao longo do desfile. Né? Então, como o Dries Van Noten é esse artista, esse estilista artista belga, que tem essa paixão pelas flores e pelos jardins, nada mais óbvio, né, do que essa sinergia entre um cara que é o roqueiro da jardinagem com o grande artista das estamparias florais, que é o Dries Van Noten, nessa sinergia dentro de um trabalho de desfile. Eu acho esse trabalho fantástico, muito inspirador para a gente entender essa ideia do jardim cápsula. Tem um casal aqui em São Paulo que tem um trabalho muito interessante, que chama Atelier Flor,
FLO é uma abreviação de For Lovers Only. Eles trabalham com criando uma rede de colecionadores, de apaixonados por plantas, por folhas. Eles não são uma floricultura, eles não vendem flores, né? Eles viajam na ideia de fazer com que você leve para casa plantas, que você cuide, que você faça desse slow life, desse momento de contato com a natureza, nem que seja em pequenos vasos, um contato de transformação da sua vida, né? Então, eles têm também um ambiente que servem chás, e eles trouxeram o Azul Makamoto para o Brasil para fazer uma performance. Enfim, o lugar deles fica na Vila Madalena aqui em São Paulo, e eles funcionam exatamente como esse hotspot de encontro de pessoas que querem entrar nessa onda do jardim cápsula, tá? Então, acho que é uma grande inspiração também, não só de negócio, mas também de decoração, de ambiente de convergência com o cliente, enfim, é um lugar de muita inspiração. Ateliê Flo. Eu trago uma frase de um artista que está publicado numa das edições da PAN, que eu espero que vocês consigam lê-las. Elas não são edições factuais, ou seja, elas não são noticiosas, elas não são, como a gente chama no jornalismo, que é a minha área de formação, papel de enrolar peixe, ou seja, aquela notícia que depois fica velha. Não, a gente está falando da revista inteira sobre esses arquivos do presente que podem inspirar a construção de um pós-presente. E lá tem um trabalho desse garoto que chama Luiz Vachelk, que é um garoto, inclusive, que trabalhou com o André Carvalhal, que vai fechar o dia hoje com vocês, dentro da construção desse projeto Alma, e ele está usado a pandemia para pintar uns quadros muito lindos com folhagens, que ele chama de jardim, essa série, e ele fala sobre isso, que eu acho que é também um momento da gente entender o jardim como esse lugar de inspiração também, né? Que você cultiva o que você quer se cercar. Acho que isso é uma construção muito positiva quando a gente está falando de construção de um pós-presente, né? Faz essa ideia de brotamento constante, da gente não se deixar abater e secar, né? Ressecar a nossa existência. Tem uma beleza e uma mágica inexplicável, ao mesmo tempo uma lógica simples e mundana. Nós somos um pouco jardim e criamos um jardim sempre ao nosso redor, de amigos, de familiares, de boas relações, de respeito. Tá? Então, acho que é uma frase para inspirar também essa ideia de olhar para o jardim como algo além somente de vasos e folhas. Como terceira narrativa, terceiro protagonista dessa ideia do jardim cápsula, eu trago o trabalho da Matricaria, que é feito pela menina brasiliense formada no London College, que tem criado relações de curso na internet, procurem ela no Instagram, muito interessante, sobre essa construção de uma estamparia botânica. Acho que eu vi no Instagram do Cocri ontem, se eu não me engano, teve uma fala de uma garota que também trabalha com estamparia botânica, e eu achei, que legal, estamos falando da mesma coisa, temos sinergia nesse assunto. Então acho que é muito importante a gente entender esse lugar da estamparia botânica como uma possibilidade de renovação também do nosso mecanismo de estamparia nas nossas marcas, né? Que cada trabalho ele é único, cada trabalho não é repetido, não é feito em série, então você vai ter uma estampa só sua e própria, e colocando nas suas superfícies um design que é somente seu e que respeita o meio ambiente. Enfim, muita gente trabalha com resíduo de floricultura, né? Flores que não foram vendidas, que eventualmente vão parar de alguma forma no aterro sanitário. As pessoas fazem relações com esses fornecedores e acabam dando uma vida, né, ou uma pós-vida para as flores e folhas que vão morrer daqui a pouco. Então, acho que é muito inspirador a gente trabalhar também com essa ideia do pós-presente dos jardins, né? O pós-presente das flores e folhas, criando essa relação de estamparia para as nossas superfícies, tá? Então, passando para a quarta narrativa, eu batizei de Axé, que exatamente surge dentro desse universo que a gente está vivendo aí, de valorização das culturas ancestrais, do respeito à Mãe África, a todas
as nossas relações de necessidade de sermos antirracistas, e a moda, como uma narrativa do tempo, tem a obrigação de ser uma plataforma antirracista, de promover igualdade não só de gênero, mas igualdade racial também. E aqui a gente fala nessa plataforma a valorização da cultura africana de forma a decolonizar o olhar e promover mudanças estruturais na sociedade por meio da moda, do design e das artes. Então, acho que é uma plataforma muito interessante. Eu trago alguns exemplos que são muito importantes para a gente entender como isso está se manifestando de uma forma cultural, bem jovem, bem fresh no presente. O primeiro exemplo é dessa garota, que chama Ija Edun. Também recomendo seguir ela no Instagram. Ela é uma ativista, uma garota que trabalha com moda há muito tempo, certamente talvez a primeira profissional negra da moda brasileira a ter uma carreira internacional respeitada, não sendo modelo, obviamente, sendo jornalista. Ela tem um trabalho muito interessante, como é considerada pela V Magazine, que é essa revista super importante gringa, como um dos talentos mais notáveis da sua geração. Ela produz imagem, ela produz conteúdo, ela produz design, ela produz artes plásticas, ela é artista, ela tem uma plataforma de artes plásticas para potencializar, essencialmente, os novos artistas negros e negras que estão surgindo no mercado, sem apoio de galeria. Ela tem uma revista que chama M Journal, que é fantástica, que sai toda semana, também você pode ler, está no Instagram do M Journal. Procure no Instagram. É uma revista de muita inspiração visual e de texto e de aprendizado sobre como a moda pode atuar na pauta do antirracismo. Recomendo bastante. Ela também faz cursos online, ela faz construções tipo mesa e cadeira de assuntos pertinentes ao presente. Enfim, eu acho que é uma pessoa a ser seguida e que pode inspirar muita gente dentro dessa narrativa que a gente está batizando de axé aqui. Aqui são algumas imagens da última edição do M Journal. Enfim, ela constrói essas imagens disruptivas também, convidando a reflexões extremamente interessantes sobre produção, sobre resíduos, sobre styling, tá? E Jair Edu. Aqui é um nome um pouco mais pop, enfim, Isaac Silva, né, que é esse garoto que surgiu na Casa de Criadores, que é super jovem, agora estreou na última temporada na São Paulo Fashion Week. Ele criou um slogan para um desfile que chamava Acredite no Seu Axé, que acabou virando o DNA da sua própria marca, e ele tem criado uma grande legião de fã da moda pop, é despretensiosa e cheia de ativismo antirracista. Enfim, trabalha com questões de religião africana, de matriz africana. Ele é do interior da Bahia, e ele tem servido muito de inspiração para jovens negros que amam a moda. Tá? Ele sempre traz essa questão do afrocentrismo no trabalho dele, do afrofuturismo também. Aqui um pouco das imagens que ele fez com artistas do mundo pop, né, ressignificando o trabalho, as estampas das capulanas, dos tecidos africanos, dentro de um design mais contemporâneo, fashion. E a terceira exemplo é essa menina que chama Adriana Meira, que tem um trabalho fantástico, assim, que eu acho muito... Eu sei que tem muita gente de vários lugares do Brasil, mas tem muita gente de BH, de Minas, enfim, onde tem esse trabalho. Vocês têm um potencial de trabalho manual que é divino, né? E essa ancestralidade africana também super pulsante, que precisa ser tratada e entendida também como um DNA local que pode transformar e reconstruir uma ideia de identidade mineira para a moda nacional. A Adriana é baiana, mas ela tem esse trabalho de colagem, eu chamo que é um trabalho de colagem, mas são bordados, feitos a partir de recorte de tecido, que é como se ela criasse uma xilogravura colorida em cima de roupas, né, valorizando o viés nordestino do trabalho dela e recebendo as clientes nessa sala, que é a sala do apartamento dela. Ela serve cuscuz com cafezinho, ela é muito sem protocolo, entendeu? Assim, ela é muito à vontade e gosta de ser muito transparente nesse sentido. Acho que a forma como ela constrói a relação dela com os seus clientes e quem visita é muito inspiradora nessa ideia de pós-presente, sabe? A gente tem que atuar muito, quando a gente puder atuar no corpo a corpo, obviamente, mas assim, atuar muito sem intermediação, ser muito sensível, muito sensato, muito próximo. O trabalho dela é totalmente de ateliê, é feito sob medida, e a coleção dela que mais fez sucesso, o trabalho dela que colocou ela, depois de ação do trabalho dela, foi esse trabalho de orixás que ela fez numa coleção do Isaac Silva, que eu mostrei no slide anterior. Tá? Então, é um trabalho todo feito como colagem, é tudo bordado, costurado. É um trabalho de muito acabamento, muito lindo, o trabalho da Adriana. Tá? A quinta narrativa eu chamei de Touch Scream, que é enfim, um trocadilho com a célula
touchscreen dos nossos celulares, enfim, touchscreen do grito, do toque, né, scream é a palavra grito, que é sobre recuperar esse sentido do toque, abraço, emoção, depois desses tempos que a gente está vivendo de isolamento social, sem beijo, carinho e abraços no mundo real, resgatando, assim, um sentido de conexão por meio das manualidades e artesanias. É um trabalho que também pauta muito a minha ideia de economia afetiva, que é o respeito às ancestralidades, o respeito às manualidades e artesanias, recolocando a ideia da produção individual, da produção slow, do feito sob medida, como uma pauta muito recorrente como solução para os tempos de hoje. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu trago é dessa moça que chama Inês Chertel. Ela é uma mulher que redescobriu as técnicas do feltro, da feltragem manual. Para quem não sabe, o feltro foi o primeiro tecido, é considerado o primeiro tecido da história da humanidade, né? O feltro surgiu como? Ele surgiu por conta do contato do corpo do homem e da mulher, enfim, dos corpos humanos, em cima das peles, onde as pessoas dormiam, deitavam, e o contato do corpo, do suor e da urina com o pelo das peles animal foi se desfibrando e foi, enfim, soltando da pele e transformando essa trama, criando essa trama, né? Então, a Inês Chertel tem a sorte, o privilégio de ter um marido que é criador de ovelha, e ela vinha das artes plásticas, dos cenários, de direção de arte, formada em aquarela e litogravura. Ela começou a fazer, então, resgatar essas técnicas ancestrais da feltragem, acionando essa memória visual e tátil para peças de mobiliário e objetos de decoração. E ela, e o trabalho dela exatamente ressignifica essa ideia do toque, né? Tudo que você vê dela, você tem vontade de pegar, o feltro não é áspero, não arranha, como é que a gente fala? Não pinica, né? É um lugar que você pode sentar em cima, deita, enfim, é um trabalho muito lindo de ressignificação dessas manualidades. Um trabalho muito interessante também aqui é o trabalho da Catarina Mina, que é essa marca da Celina Mina, que é uma designer de Fortaleza, que trabalha há mais de 12 anos e tirou já mais de 150 mulheres da zona de vulnerabilidade social do semiárido do sertão a partir do crochê, né? A Celina criou um projeto que chama Conversa Sincera, é a primeira marca brasileira totalmente transparente, radicalmente transparente. Quando você compra uma bolsa, você descobre quanto foi gasto de transporte, de linha, quanto a artesã está ganhando, quanto está indo para que parte da cadeia produtiva. Enfim, é um trabalho muito interessante. Eles trabalham com essa ressignificação também da ideia de manualidades e artesanias dentro dos processos de criptomoeda e blockchain, trabalhando a rastreabilidade dos produtos. É muito interessante também porque a Celina avança, né? Ela começou trabalhando só com crochê, hoje ela está trabalhando também com essa outra ancestralidade manual do sertão do Ceará, que é a renda filé, reconstruindo a renda filé a partir de novos pontos, e agora também ela está lançando, como vocês viram no slide anterior, ela está trabalhando com palha também, que é das comunidades de artesanato de beira de litoral, enfim, de pescadores. E o próximo projeto dela, que vai ser lançado ainda esse ano, é um projeto totalmente feito de ressignificação da renda de bilro. Então, ela tem um estudo muito grande sobre essas tipologias do artesanato cearense, que é o lugar onde ela está, mas tudo isso aplicado à construção de uma rede de valorização. Tem o microfone ligado de alguém aí. De ressignificação rede produtiva, né? As mulheres que trabalham com ela deixaram de ser donas de casa e passaram a ser donas da casa, com conta bancária, enfim. É um trabalho muito bacana de ser seguido e de inspiração. Ela trabalha muito bem com documentários, com vídeos nas redes, enfim, é uma marca muito interessante que tem atuado muito positivamente nessa construção de um pós-presente. Eu trago aqui um exemplo internacional, enfim, porque eu achei importante mostrar que também, dentro de uma indústria de luxo, essa valorização desse contato mais têxtil, né, roupa de casinha de abelha, que eu sei que tem muita gente que faz aí em Minas Gerais, os crochês, enfim, a Gucci tem utilizado todo esse romantismo, essa paixão pelo vintage, né, sobre esse toque, como uma forma de renovação da sua produção de moda, né?
logicamente, colocando todo esse cenário vintage num contexto absolutamente contemporâneo, sem caricatura histórica, e fazendo um diálogo muito franco com as novas gerações que têm esse desejo de brincar com um passado que eles não viveram, que nunca mais vão viver, e que não vai existir jamais, porque a gente está sabendo que a cada dia que a gente constrói uma ideia de presente, o passado passa a ser uma novidade, tá? Então, um pouco de exemplo da Gucci aí, que vocês conhecem, mas eu quis trazer detalhes para mostrar o quanto importante essas rendas que também são feitas à mão, enfim. Então, guipure, enfim, esses detalhes bordadinhos são valorizados também dentro da indústria de luxo, ou seja, para mim isso é o novo luxo, né? O feito à mão, a artesania, o feito sob medida. A nossa sexta narrativa eu batizei de álbum de família, que é sobre fortalecer esses laços familiares que a gente está tendo que, né, ressignificar hoje em dia, inclusive tendo que abrir muito o olho sobre a questão da violência doméstica, né, de ficar muito atento também a quem são os seus vizinhos nesses processos. A gente pode socorrer uma mulher de uma cena de feminicídio, enfim. Aqui também trabalha essa questão da ideia de usar o ambiente doméstico como um lugar de produção de novas atividades, né, seja resgate de jogos, atividades lúdicas, manuais, e até mesmo o resgate próprio das memórias dos tempos de criança. Um exemplo que eu acho muito interessante é a capa da Gucci, que saiu agora no mês passado, eles convidaram várias crianças para redesenharem o desfile da Chanel, né, como as crianças estavam vendo aquelas roupas e tal, e fizeram essa série de capas com desenhos de várias crianças de 2 a 10 anos, de diversas partes do mundo, trazendo exatamente essa ideia de que a gente não pode perder o sonho, para quando a gente sai do confinamento a gente continuar vibrando nessa ideia de construção de um pós-presente. Nada mais interessante do que observar o universo infantil, né? O lúdico, essa pureza que as crianças nos inspiram. Vogue Italia é uma revista super importante, olhando para esse lugar. Outro exemplo muito bacana tá no Instagram, dessa designer finlandesa baseada na Suécia, que chama Hanna Rosendahl. Ela tem um trabalho muito interessante, porque ela ressignifica totalmente o conceito do universo infantil. Não existe criança de rosa e azul, não existe criança bobinha, não existe criança com estampinha besta, sabe? É tudo em cima dessa ideia, dessa cultura também do design escandinavo, né, onde tudo vai para os tecidos naturais, para as linhas mais sóbrias, tanto de formas e shapes, como também de cores. Então, tudo é meio sépia, tudo reforça essa ideia de resgate de memória e dá esse conforto, essa coisa que te abraça, né? É um Instagram muito interessante, então, ela mostra desde a decoração de quarto, a roupa, a frases de efeito, a mesas de aniversário, enfim, como é que ela elabora as mesas de aniversário, o biscoito feito com estampas de flores comestíveis, o bolo idem. Então, é um universo de álbum de família que ela coloca ressignificando a ideia da construção de uma moda infantil mais atual e mais responsável com essa questão também da não binariedade de gêneros, né? Que é uma questão que atravessa a gente hoje em todos os aspectos da vida social. Tá? Então, por fim, eu começo falando dessa ideia nova aí do tie-dye, enfim, né, que tomou de conta passarela da Dior, enfim, construção do Yohji Yamamoto, teve aparições na Louis Vuitton masculina também. Então é uma técnica antiga, né, que vem dos anos 60, ligada à ideia da psicodelia, e que tem servido também como um lugar de desestresse, né, dentro de casa. Vou tingir roupa, vou transformar aquele moletom velho numa coisa, enfim, acabou virando um exercício de criação e de terapia nos tempos de pandemia, mas que tem gerado excelentes negócios também, né? Eu vou apresentar o caso de uma garota que chama Luciana Queiroga, que tem essa marca que chama Olivia Shibori no Instagram, tem conquistado, inclusive, o Arlindo Grund, que é apresentador de televisão que fala sobre moda e tal. E o trabalho da Luciana é um trabalho que ela ressignifica todas as técnicas do shibori japonês. Ela é uma estudiosa das técnicas do shibori, então ela trabalha também com tintas químicas, mas tem desenvolvido um trabalho muito interessante de tingimento natural também, e trazendo novas formas e shapes para esse universo que normalmente é ligado ou ao pijama, ou à canga, ou à roupa mais bicho grilo. Enfim, ela tem injetado design não só no bom uso de cores, mas também na sobreposição de estamparias com silkscreen, ressignificando esse lugar do shibori como também uma nova forma de trabalhar o design de superfície.
A sétima narrativa que eu trago para inspirar vocês, eu batizei de Fuga para o Espaço, né, que é sobre buscar uma nova fonte de inspiração mais silenciosa e zen, como antídoto aos tempos difíceis que a gente está vivendo no planeta Terra. Né? Então, o grande drive, o grande motivo que me fez pensar sobre isso foi exatamente, depois de muito tempo, a grande comoção que foi essa partida desse foguete SpaceX, enfim, abrindo um novo capítulo na exploração espacial. Aí eu acho que é mais importante do que a gente ver somente o foguete e a exploração espacial, é o fato da gente estar tão interconectado com tudo que está acontecendo que a gente vai para o espaço e acompanha o dia a dia dos astronautas pelo Twitter, enfim, tem toda essa ideia de reconexão com a Terra que não é plana, né? Enfim, que a gente está aí vivendo de ressignificação de todos esses processos de tecnologia e de exploração da Terra. Muito mais do que tentar incentivar que uma fuga para a outro planeta, né? É tentar cuidar e curar este planeta onde a gente está a partir de relações mais zen, mais silenciosas, mais de autoconhecimento. Eu costumo dizer que a moda está num grande desafio ultimamente, que é o desafio de combater o autoconhecimento, né? Porque cada vez mais que a gente se autoconhece, enfim, fazendo análise, xamanismo, astrologia, ayahuasca, yoga, enfim, a gente estabelece uma rede de autoconhecimento, de fortalecimento interno, e quanto mais você menos você quer ter, né? Quanto mais você pratica o verbo ser, menos você quer ter mais, você quer ter menos e ser mais. Tá? Então, essa narrativa trata sobre é atravessada por essas questões. Um ótimo exemplo para a gente pensar sobre isso, como essa manifestação do Zen cai na arte urbana, enfim, é desse garoto Pedro Sangion, ele tem um perfil do Instagram que chama Gurulino, ele é o caso mais bem sucedido de uma linhagem de artistas do grafite, que chama Grafite Zen. Ele é de Brasília, formado em artes plásticas, aí foi fazer um mochilão, aí descobriu a yoga e começou a entrar num ambiente contemplativo de reflexão, meditação, enfim, acabou transformando todo dando uma personificada nessas pesquisas dele com esse personagem, que é esse Gurulino, esse ser intergaláctico, interplanetário, enfim, que viaja e que discute temas do cotidiano a partir de uma poética contemplativa e de humor. É muito interessante o trabalho dele, né? Mostrando como essa ideia de ser zen, de autoconhecimento, também pode inspirar as artes gráficas, também pode inspirar a construção de um novo negócio. O Gurulino Pedro Sangion vive disso, né? Ele dá aula, ele faz estampas sob medida, sob demanda, enfim, pinta paredes em apartamentos quando a gente tinha essa possibilidade do contato social mais próximo. Ele tem um trabalho muito interessante, e ele tem esse trabalho muito de autoironia sobre o próprio lugar onde ele atua, né, que eu acho que é muito interessante também a gente não ficar se achando o centro do universo, mas o tempo inteiro estar se auto-questionando no presente para construir um pós-presente mais verdadeiro, tá? Então, passando para o terceiro protagonista dessa ideia de fuga da Terra, enfim, de uma vida espacial, é o trabalho desse garoto que chama Jing Yun Zhang. Ele é graduado na Central Saint Marks, em Londres. Ele apresentou a coleção dele agora em fevereiro, um trabalho extremamente importante, porque ele trabalha a partir de um desdobramento dessa ideia do streetwear, né? Mas também com essa ideia de roupa de proteção, roupa de astronauta, enfim, e sendo atravessado também por informações demográficas de subculturas, né? Então você pode encontrar tanto a ancestralidade oriental, asiática dele, como também elementos de ancestralidade africana, muçulmana, enfim, ele trabalha com essas ideias todas de culturas que a gente pode dizer fora do centro, né? Culturas que são periféricas, mais fora do centro hegemônico da produção cultural do Ocidente, pelo menos. Ele traz para o Ocidente tudo isso transformado nesse lugar que eu acho muito parecido com roupas de astronautas do presente, entendeu? Ele trabalha com materiais tecnológicos de uma geração, obviamente discutindo também a sustentabilidade, produção responsável com o meio ambiente, e trazendo todos esses questionamentos para o design absolutamente disruptivo. Tá? Eu acho o trabalho dele muito inspirador nesse sentido. Ok?
Então, a nossa oitava geração eu batizo de geração Greta, que é exatamente sobre o que a gente precisa aprender com essa nova geração, novíssima geração, né? Garotada de 12, 13 anos, pré-adolescente, já atuando como esses sustainable natives, né? Os nativos da sustentabilidade, que é personificada pela figura icônica da Greta, que tem nos desafiado a utilizar, a fazer uma mudança emergencial no presente. Né? Então, eu trago alguns exemplos que trabalham industrialmente dentro desses conceitos. Obviamente, sabemos que a pauta da Greta é muito mais densa do que o consumismo e tal. Né? Ela é anticonsumista, ela questiona valores que são completamente pertinentes para a geração dela, mas que aqui a gente tenta, de alguma forma, tangibilizar com protagonismo contemporâneo. Vivimos aí nesse momento da pandemia, o surgimento de vários tecidos com tecnologia antiviral e antibacteriana. A Santa Constância lançou um, e eu acho interessante essa ação da Malve, que lançou máscaras casadas com camisetas, totalmente bloqueando a hospedagem da célula por meio de tecnologia de utilização de partículas de prata. E o mais interessante de tudo, além de você estar comprando uma proteção, é você colaborar com associações, ONGs que ajudam crianças em situação de segurança alimentar. Eu acho que são questões muito pertinentes a esse presente, que não podem deixar de existir somente quando o pós-presente começar, quando a gente tiver a vacina. Parece que aí, tipo assim, acabou tudo, passo a régua, o novo normal, eu esqueço de ser empático, esqueço de ser solidário e vou voltar a produzir daquele jeito desenfreado e doentio que vinha produzindo. Está claro e sendo apresentado que se a gente está atuando dessa forma e não está ficando as grandes marcas, né? O grupo LVMH, que produz perfume, usando boa parte da sua indústria de perfumaria para produzir álcool gel para os hospitais franceses, no auge da pandemia no país, enfim, são demonstrações muito claras que eles conseguem sobreviver fazendo o produto deles, também fazendo uma ação mais solidária que deveria ser continuada. Né? Então, acho que é importante a gente entender aquilo que eu falei no começo. As mudanças que a gente atua no presente, elas devem ser a construção intelectual, a base sólida, o tripé de formação dos nossos negócios no pós-presente, das nossas relações profissionais, familiares, de relacionamento e tudo mais. Tá? Um outro exemplo que eu acho muito bacana esse projeto chama Clean Waves, que trabalha a partir do resgate de lixo plástico, né? Lixo plástico não é uma palavra, lixo não existe, a gente tem que falar de resíduo plástico em torno de ilhas paradisíacas do mundo que estão sendo contaminados por esse descarte irregular de plástico nos oceanos. Então, esse é um projeto de colaboração que resgata esses plásticos e faz umas linhas de óculos numeradas, é super interessante porque são 3 modelos, cada par de óculos tem as coordenadas exclusivas da ilha que você protege com a sua compra, e você, a partir de um link que vem junto também com essa compra, você estabelece uma rede de proteção daquele meio ambiente, daquele lugar específico do meio ambiente, daquela ilha, no caso que eles trabalham com ilhas. Tá? E também alguns exemplares, 100 exemplares desses óculos dão acesso a eventos fechados, exclusivos, para discutir exatamente a ação de limpeza dos oceanos. As coordenadas, os óculos são super modernos, tudo feito de alta tecnologia, de resgate de matéria-prima descartada no oceano, matéria-prima plástica. O que é mais importante aqui é a construção de rede para a proteção do meio ambiente. Tá? Muito mais importante do que o próprio objeto óculos em si. Um exemplo que eu acho muito bacana de trazer é dessa marca Pentes. As meninas devem conhecer melhor do que os meninos, então são as calcinhas que dispensam o uso de absorventes, porque ela contém o fluxo menstrual, são higiênicas, são antibactericidas, enfim, tem um trabalho muito interessante. Eu trago aqui um exemplo das calcinhas que eles fizeram com as mulheres Yawanawás, mas o grande projeto por trás disso tudo é fazer com que você elimine a quantidade de absorvente descartado nos rios e nas florestas do Acre, por exemplo, que é onde está a etnia Yawanawá baseada.
Então, tem uma rede de colaboração a partir de X calcinhas que você compra, tantas calcinhas são doadas para essa rede de mulheres nas comunidades indígenas, para exatamente eliminar o uso de absorventes que sabemos ficam na natureza por muitos anos. Tá? E também esse trabalho que foi feito junto com a de estamparia junto com a Farm, tem como objetivo incentivar a construção de uma rede de internet a pedido deles, nas 8 aldeias, para que elas pudessem se comunicar de uma forma melhor, né? E aí também mapeando desmatamento, garimpeiro, enfim, agora Covid, todas as questões que atravessam as nossas comunidades e povos originários, construção de uma casa de artes, de valorização da cultura Yawanawá, enfim, fazendo toda essa transformação, né? O que eu costumo falar, quando você compra um produto, você não paga um preço, você atribui valor àquilo, né? Um valor de transformação socioambiental. Um pouco da campanha da Farm, de outra campanha da Farm com as calcinhas da Pentes, mas sempre exatamente buscando esse entendimento do empoderamento feminino, da liberdade do corpo, enfim. São questões muito interessantes que podem vir a partir da análise de uma calcinha apenas, é aquilo que eu falei desde o começo. Vamos começar a olhar para a moda, para além das roupas. O que os nossos produtos podem contar, que histórias eles vão transformar, que caminhos novos eles vão abrir para a gente se relacionar com o novo presente, com o pós-presente que a gente está construindo agora. A nona narrativa eu chamo de Novo Velho, que enfim, é uma forma de tratar também sobre a questão do upcycle, né, de dar valorização e significados a novos valores e significados aos produtos e às relações de produção, sobretudo, né? É importante não só a gente fazer uma nova linha de produtos a partir da ressignificação de matéria-prima parada em estoque. Sabemos que a gente fala de matéria-prima parada em estoque dentro do nosso segmento de moda, são galpões cheios de tecido, não são pedacinhos de retalho, né? Mas sobretudo, a gente entender as nossas relações de produção e consumo. Tá? Eu vou abrir essa narrativa com o protagonismo da estilista travesti Vicenta Perrota, que é uma ativista da comunidade transvestigênere. Para mim, ela é a estilista mais importante da moda brasileira quando a gente fala de transgressão, depois do surgimento do Alexandre Rescovitch, lá nos anos 90. A Vicenta tem um trabalho extremamente importante de construção de rede, né? Ela tem um ateliê que chama Transmoras, que trabalha exatamente com o resgate de toda uma produção criativa e cultural de mulheres trans e travestis, e ela acaba de lançar esse projeto, que foi lançado ontem, eu trouxe para vocês bem quentinho. É uma rede, um projeto que chama Semente, que foi criado no meio da pandemia. Então a Vicenta tem um moletom que chama Moletom Cachecol. Ela pegou e criou um curso online para mulheres travestis aprenderem com ela a fazer esse moletom. E aí essas pessoas fizeram os moletons em suas casas, em seus ateliês, e esses moletons estão todos agora aqui em São Paulo, localizados na ateliê Transmora, à venda, com venda revertida exatamente para retroalimentar essa rede de geração de renda e produção criativa. Né? O ateliê fica dentro da Unicamp, em Campinas, as peças são assinadas pelas costureiras e a renda vai para elas também. A venda está nesse @use_vp, e acho que é muito interessante a gente entender aí não somente a formação de rede para a construção do novo velho, ou seja, de ressignificação de peças. Todo o material é feito a partir de roupas de descarte, roupa resgatada em pontos de descarte de resíduo têxtil na própria Unicamp, em São Paulo, onde os estudantes colocam lá os moletons, as bermudas, as camisas que eles não querem mais vestir. A Vicenta, como está baseada dentro de um ateliê cultural na Unicamp, resgata esse material, faz essa distribuição de matéria-prima para reconstrução de novas peças e estabelece aí uma rede de discussão sobre corpos, né? Os moletons não são nem femininos nem são masculinos, eles trabalham essa questão da destruição de um conceito que a moda privilegia desde sempre, colonial, cisgeneridade, e também tentando entender como um simples moletom pode discutir questões como resíduo têxtil, como possibilidade de ocupar um espaço político dentro da sociedade. Tá? Então, recomendo muito entender, pesquisar e buscar informações sobre a estilista Vicenta Perrota, porque ela, além de ser uma ativista
né, dessas corporeidades políticas que a moda fez sempre muita questão de esconder, como os corpos negros, como os corpos transvestigêneros, os corpos travestis, enfim, os corpos gordos. O trabalho da Vicenta tem um ativismo político que é muito interessante, que fortalece muito o nosso aprendizado de economia afetiva, que é a linha de trabalho que eu sigo há mais de 6 anos. Outro trabalho que é muito interessante, aí partindo para um ambiente de alto luxo, é desse garoto holandês, chama Duran Lantink. Ele foi selecionado o ano passado para o prêmio LVMH Prize, que revela novos talentos, que incentiva a construção de novas redes de produção criativa, e ele chocou todo mundo exatamente porque ele pediu para entrar nos acervos das marcas do grupo LVMH, que é o grupo da Louis Vuitton, enfim, de marcas como Celine e de tantas outras marcas importantes do mercado de luxo, e pegou tudo que estava parado em estoque e transformou em novas coisas. E uma das coisas mais importantes que fez com que ele chocasse todos esse jurado, né, essa constelação de estrelas do mercado de luxo, da grande produção editorial dos grandes grupos de revistas de moda do mundo, foi fazer bolsas a partir de sacolas plásticas da Balenciaga com um outro pedaço, uma bolsa de luxo da Louis Vuitton. Tudo é muito bem feito, muito bem costurado. Ele vai juntando esses pedaços e reconstruindo uma ideia de imaginário de moda a partir de sobreposição de sapato, de pedaços de bolsa, de roupas de segmentos completamente diferentes, de nylon com tecidos mais naturais, enfim, texturas de lã com nada de última tecnologia, criando esse universo novo para o upcycle dentro do trabalho da indústria de luxo. Eu gosto muito de falar dele porque ele não só ressignifica a ideia do material, da matéria-prima, como também entra em choque com a ideia do luxo, né, que é sempre tratado como um lugar de matérias-primas nobres, inacessíveis, enfim, ele tenta traz esse caráter mais pop para a construção de suas coleções. Acho o trabalho dele muito interessante nessa pauta do novo velho. Por fim, aqui dentro do novo velho, o trabalho da marca, do coletivo Revoada, que não conhece ainda também busque conhecer. Ele foi criado pela Itiana, que é essa garota que está com máscara de bolinha aqui, que é uma designer muito brilhante, junto com a Adriana Tubino, Itiana Passetti e Adriana Tubino, uma dupla de meninas de designers do Rio Grande do Sul. Elas resolveram criar um projeto todo em cima de reaproveitamento do nylon de guarda-chuva que vai parar no aterro sanitário de Porto Alegre. Então, a partir da construção de uma rede, que eu acho que é super importante a gente falar quando a gente fala de economia afetiva, e a gente fala da valorização do coletivo para a criação de produtos disruptivos, inovadores e com propósito, é você entender que tem que ter uma rede que te dá uma manutenção para existir não só o teu produto, mas também existir uma relação mais transparente de trabalho, né? Então, todo esse trabalho de ressignificação do nylon, do guarda-chuva, é feito por uma comunidade de catadoras e catadoras de resíduo da periferia de Porto Alegre, que é treinado por elas para entregar o nylon higienizado e entender que eles tirando as hastes de metal do guarda-chuva também é uma nova matéria-prima para ser vendida, ou seja, então a ideia também dessa circularidade, dessa ideia do design vital, né? Nada que a gente vai colocar de descarte na natureza que não serve para ela como alimento, não deve estar ali. Então, cria-se um projeto para retirar aquilo e dar uma nova ressignificação dentro da indústria que elas trabalham, que é a indústria de moda e bolsas. E o que é mais interessante do trabalho da Revoada é esse lançamento, essa ideia de lote, né? Lança uma série de jaquetas fotográficas, cada uma são 5 jaquetas feitas, coloca no Instagram e fala que o lote tem produção limitada de, sei lá, 10 jaquetas de cada estamparia, porque é a quantidade dinária daquela estampa que existe no estoque, e aí você compra antes. Então, quando você faz por lote, que é exatamente como a gente trabalhava antes, né? A ideia de compra sob medida, enfim, de ateliê, você não gera resíduo, não gera peça parada em estoque, você produz, você não sobrecarrega os seus colaboradores de produção e você não produz em excesso, né? Aqui é uma cena bonitinha da moça mostrando como é que é feita a higienização do guarda-chuva, e esses guarda-chuvas viram jaquetas e bolsas, tudo produzido sob demanda. Tá? Então, é um trabalho que também trabalha a ressignificação da matéria-prima, a ressignificação do método de produção e a ressignificação do método de consumo. Isso que eu chamo de novo velho dentro
do nosso estudo do pós-presente. Ok? 10ª. Eu chamei de festa do interior, aí fazendo a brincadeira com festa do interior no sentido de interiorização e festa dentro do seu próprio interior, né? do seu próprio corpo, do seu próprio entendimento de vida, que é sobre repensar nossos hábitos de viver, valorizando as atividades e a vida ao ar livre, no campo, longe das cidades, que tem se transformado nesse lugar de contaminação, né? Então, assim, como eu falei no começo, o cenário é de distopia e dificilmente a gente vai sair dele, porque o vírus, depois que ele chega, ele não vai mais embora, né? Então, a gente vai ter uma vacina, torcemos para que essa vacina chegue logo, mas a vacina não vai eliminar o vírus, ela vai controlar, né? O vírus vai continuar aqui. Então, existem pensadores dentro dos protagonistas desse universo, como o Stephen Boeri, que é um arquiteto, que fala que exatamente que a única solução para a gente evitar a propagação do vírus na população é fugir para o campo, né? É criar ordens governamentais que valorizem os lugares que estão vazios, as cidades que estão sem estrutura de internet, sem uma estrutura de vida social mais atualizada, enfim, que permitam a conectividade de trabalho, já que hoje também a gente tem aprendido a questão do home office, né? Então, ele tem um trabalho muito interessante falando que é preciso liberar as zonas urbanas. Ele é presidente da Trienal de Milão, que trabalha com a ideia das novas correntes de pensamento em cima da arquitetura, e o trabalho dele está sendo focado em cima de um mundo pós-pandemia, ou seja, no pós-presente, tá? Então, ele criou esses projetos de cidade que ele chama de muros verdes, enfim, que são prédios absolutamente cobertos de planta, como árvores, né, como jardins, que se integram com a natureza e que promovem uma qualidade de vida mais saudável, tá? Então, é muito interessante pesquisar sobre o Stefano Boeri, porque ele trabalha todo o projeto dele de arquitetura em cima dessa defesa de que o campo é a grande saída para a construção de um mundo do pós-presente. Esse é um exemplo também que eu amo de paixão. Ele foi criado pelo Facundo Guerra, que é esse grande empreendedor paulistano da noite, que tem se ressignificado também em outras áreas. Ele acaba de lançar chama Altar, que é uma experiência de casa flutuante, está no Airbnb, né? Então, assim, é uma nova forma de Airbnb, é uma casa que é absolutamente sustentável, é tudo feito à base de energia solar, de reaproveitamento de água, enfim, de tratamento dos resíduos, e você pode encontrar todas as informações dela no Airbnb se você colocar Altar, no Instagram, ele se chama altar.br. Então, a ideia também, né, de conexão com a natureza, de fuga para um lugar isolado, né, também valorizando outra questão que eu vou falar mais na frente, que é do isolamento social, do design, dando uma resposta para o isolamento social, que no caso do design de ambiente, arquitetura, então trabalhando com essa ideia de fuga, de festa do interior, tá? Mostrando também inspiração de como a gente pode reconstruir ou ressignificar os nossos modos de vida e de relacionamento. Um trabalho que eu acho muito inspirador, aí, partindo para a linha do design das artes plásticas, é o trabalho da Lani Marinho, que é essa garota que é designer de sapatos. Ela é brasileira, está radicada na Provence atualmente. Segui ela no Instagram, uma dose diária de inspiração sobre essa festa do interior, porque ela está desenhando o tempo inteiro, desde legumes até flores e búzios e conchas, enfim, e ela vai sinalizando exatamente a importância desse passar devagar que vai construir para a gente uma nova possibilidade de pós-presente, né? É o slow life aplicado em cores pastel aí nas ilustrações, nas pinturas e nas fotografias dela. Acho que é um canal de inspiração muito grande, né, de reconexão com esse lugar do slow a partir das artes plásticas, das artes visuais do design. Então, o trabalho dela no Instagram é muito lindo, sigam, porque ele é uma dose diária de inspiração para a gente entender e respirar, né, no mundo digital, uma possibilidade de pós-presente mais criativa. Nossa 11ª narrativa de estudo sobre o presente, eu chamo de isolamento social, que é exatamente sobre usar o design de mobiliário para criar ambientes seguros, controlados, equipados e integrados de forma orgânica para ambientes de casa e do varejo também, né? Então, são 3 exemplos também super recentes, assim. O mais recente é essa cápsula OM, que foi criada pelo ateliê Marco Brajovic, que é o principal arquiteto brasileiro hoje que trabalha com as questões de biomimética no Brasil. É um cara genial, sigam ele também no Instagram, ele é muito inspirador. E ele criou essa cápsula
exatamente para que você possa construir um ambiente de trabalho, um ambiente laboral, né, dentro do seu ambiente doméstico ou de trabalho, ou, enfim, da sua fábrica, do seu ateliê de costura, enfim, né? Mas para que a gente não faça da nossa casa um puxadinho. Eu estou ocupando o quarto que era das crianças com o meu computador e com o meu escritório. Então, ele sugere essa cápsula para você, que tem várias texturas de revestimento, enfim, para você usar como um lugar de trabalho dentro do seu ambiente doméstico. Acho muito interessante enquanto desdobramento da ideia do isolamento social e da construção de novas relações dentro da estrutura de home office. Então, o design, né, pensando criativamente sobre como resolver problemas do ambiente presente. A Leia é um projeto também muito interessante, criado para pensar em salas de cinema, quando as pessoas retomarem a ida ao cinema. Então, são cadeiras que têm um isolamento lateral para não permitir a troca enfim, né, de spray, de saliva e tal, de virulências. Todos os tecidos também são revestidos, que revestem essas poltronas são antibactericidas e tal. Esse lugar onde você coloca a bolsa, que é esse triângulozinho aqui, embaixo do braço da cadeira, ele é iluminado com raio antigermes ultravioleta. Enfim, tudo pensando, o design pensando no pós-presente, né? Como a gente vai construir novas salas de cinema a partir de uma problemática que se colocou como contemporânea, que é o caso da pandemia do coronavírus. Um outro trabalho muito interessante, que pode ser muito inspirador para o ponto de contato de vocês no varejo, enfim, aqui é um case de salão de beleza, né? É muito interessante porque esse salão de beleza em Nova York, eles estão driblando aquela ideia de, tipo assim, vamos usar faixas de isolamento, de distanciamento. Eles criaram pequenos portais, pequenas áreas de convívio a partir de uma inspiração em cima do trabalho como é que a gente fala? De pinturas de árvores e de plantas e tal. Então, eles criaram esses ambientes isolam as áreas com vasos de planta para ninguém chegar perto, enfim. Então, em vez de criar barreiras, eles criam ambientes de inspiração. Aqui é um salão de beleza que tem a divisão, são esses espelhos com armação de madeira, vou dividir áreas, eu divido com plantas, divisórias de plantas, enfim, tentando trazer também todas aquelas questões que a gente falou ali do jardim cápsula para dentro do ambiente de trabalho, pensando, né, atuando em cima da pauta do isolamento social. Tá? A 12ª narrativa eu chamo de passaporte do século XXI, que é sobre entender esse novo mundo que a gente está vivendo a partir das fronteiras fechadas, ou seja, a gente não pode viajar, né? Enfim, brasileiros não são bem-vindos no mundo mais, porque a gente faz parte da sociedade contaminada. Então, isso tudo impulsiona, tem um lado positivo, que é impulsionar o novo olhar para o local, né? Que também busca a gente entender o turismo interno, não somente como um turismo de deslocamento físico, mas um turismo de viagem pelas culturas autóctones, aos povos originários, às nossas ancestralidades, sempre procurando entender que não é fazer a apropriação cultural, né, da estamparia, do trabalho das comunidades indígenas, mas convidar essas pessoas para os processos, né? Então, tem uma frase muito interessante que fala: diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Então, se a gente for tentar entender como é que vamos trabalhar nessa pauta do passaporte do século XXI, é tentar trazer todas essas pessoas que nos inspiram para dentro dos nossos processos de trabalho e não somente usá-las como inspiração. Tá? Então, um exemplo muito bacana dessa Marúcia Vadimovna Kazakova, que é uma artista de moda e artesã, que restaura todo o trabalho de manualidades da sua origem na Sibéria, né? Então ela trabalha com todos esses elementos gráficos, os elementos de franja, enfim, e leva isso para todo o projeto dela, sempre discutindo a importância de unir culturas e aumentar a consciência sobre a preservação das tradições. Esse é um trabalho que ela fez com a
com a Puma, ou seja, ela não se rendeu à Puma, né? Ela fez a Puma trabalhar em cima da sua ancestralidade da Sibéria. Tá? Então, ela sempre procura uma abordagem de arte manufaturada e cria uma conversa entre design e informações materiais e imateriais, que trata de origem e criação. É um trabalho muito interessante, a gente pensar que a gente pode levar todo esse nosso trabalho e nossa pesquisa de conhecimento, né, de rendas, de palhas, de cerâmica, de barro, enfim, para ressignificar um lugar novo dentro do pós-presente. Um exemplo muito bacana que a gente tem aqui também acontecendo em São Paulo é a Feira na Rosenbaum, que é criada pela curadora Cristiane Rosenbaum, que faz uma pesquisa muito séria sobre o design que é produzido autoral no Brasil, e antes da pandemia ela trazia as pessoas para São Paulo para eventos 4 vezes ao ano, se eu não me engano, eventos presenciais de feira. Agora ela mantém uma rede, uma atividade muito bacana nas redes, né, levando para o Instagram, que é onde ela surgiu, se fortaleceu, e para o WhatsApp, boas conversas, música, discussões sobre todos esses elementos que atravessam as culturas desses novos produtores, e mantém ao vivo um grande showroom em São Paulo, como se a feira estivesse funcionando, onde ela recebe as pessoas, obviamente com hora marcada de um por um, respeitando todos os códigos de saúde, né? Então é importante entender que está atuando no digital, mas mantém um espaço físico semelhante ao que ela fazia antes, só que também entendendo as mudanças do presente. Tá? Então é um trabalho muito interessante que também celebra essa ideia de culturalidades, de multiculturalidades brasileiras. Um exemplo aqui mais de moda, né, de propriamente dito, de construção de roupa, é o trabalho que a Amapô apresentou na última São Paulo Fashion Week. Eu acho muito importante trazer, porque também é uma marca super jovem, que trabalha com questões de moda de rua, de sportwear, de streetwear, e que foi fazer um trabalho de pesquisa a convite do Senac do Cariri, lá em Juazeiro do Norte, e elas fizeram uma coleção absolutamente surpreendente, não só a coleção, mas também a apresentação, em cima do trabalho do mestre de couro Expedito Celeiro, convidando os estudantes para fazer com elas a coleção. Elas não foram lá de turista, pesquisaram, foram embora, levaram as informações e vieram para São Paulo fazer o trabalho, não. Todo o trabalho foi construído junto, diretamente com os estudantes do Senac, valorizando todos os elementos culturais dessa região do Cariri, que é uma região muito rica. E a apresentação foi em cima de um forró, que também subvertia códigos de gênero e de idade, enfim. Muito bacana o trabalho. Eu acho que é uma materialização de como você pode trabalhar as questões da cultura popular dentro de um universo contemporâneo, lembrando sempre que não pode ser apropriação cultural, e sim um convite para fazer junto. Por fim, a nossa 13ª narrativa, que eu fiz uma brincadeira com driver de dirigir e diversão, né, de entretenimento. Eu chamei de driversão, é uma palavra meio monstra, mas eu achei engraçado colocar ela aí para vocês, que é sobre criar um novo patamar no mundo do entretenimento audiovisual, né, que ganha escala cada vez maiores e mais alcance com o uso das ferramentas digitais. A gente está aqui, de alguma forma, fazendo um trabalho de conversa cultural, nos utilizando da reinvenção do lugar de trabalho, do contato, enfim, a partir das ferramentas digitais, e isso tem sido muito utilizado para entender também esse lugar como lugar de entretenimento, tá? Que pode ser muito inspirador também para a construção da gente de novos negócios e de novas relações de trabalho no pós-presente. O primeiro exemplo que eu trago é o Netflix Party, que eu acabei de descobrir que existe. Então você baixando no Google Chrome uma extensão que chama Netflix Party, você pode fazer uma sala de Zoom, como a gente está aqui agora, sendo que todas as pessoas assistem a mesma série ou o mesmo filme da Netflix, e você pode comentar, falar que cena incrível, não gostei, sabe assim, você faz parte de uma transmissão coletiva de uma série da Netflix, né? E aqui eu coloco do lado essa imagem, que eu acho extremamente importante, que é dessa série nova, que chama Boca a Boca, que acabou de estrear, e que é extremamente importante para a gente entender também o conceito de pandemia,
e que é a capa da última PAN, Arquivo sobre o Presente, que eu publiquei ontem, que eu apresentei no começo da nossa fala, né? Então, a Netflix também, como essa plataforma que já vinha reinventando a ideia de consumo do audiovisual no mundo, agora também se reinventando dentro da ideia de um conceito de festa, né? De a gente se juntar para assistir um filme, todo mundo no coletivo. Aí explica, você baixando esse no Google Chrome, você baixa esse Netflix Party, e ele é meio autoexplicativo. Você vai clicando nas séries e você vai baixando e você consegue criar aí grupos, como a gente está criando esse grupo do Zoom aqui, tá? Outro exemplo que também começou a tomar conta do Brasil é a história do drive-in, né, do cine drive-in, enfim, que recupera uma sensação do passado e traz para o presente, enfim, porque é seguro, você está dentro do seu carro, a venda do ingresso é feita com um funcionário na cabine, a gente já está trabalhando também com códigos de QR Code, enfim. Então, tem todos os cuidados, já está acontecendo em vários lugares. Eu acho que é importante a gente tentar entender também como a gente pode aprender com o passado e ressignificar o presente a partir de experiências que deram certo e que tinham sido esquecidas, né? Eu acho que esse case acabou de acontecer também em São Paulo, foi o Drive-Thru Art, a primeira exposição que você visitava de carro, né? Obviamente, também aí uma exposição dentro de um lugar de privilégio, né? As famílias que podiam ir, famílias que tinham carro, enfim. Me questionei até um pouco antes de colocar isso aqui, mas eu vou só reiterar que é um exemplo muito importante de ressignificação dos sistemas de entretenimento ligados às artes plásticas e artes visuais, mas ainda não deixando de ser um lugar de privilégio relacionado a quem tem carro e tal. Mas deixando essa pequena, grande parcela de problemática de lado, é um lugar, uma ação muito interessante, na internet tem muitos vídeos sobre isso, que você entrava nesse espaço. É um espaço gigantesco, onde vinha acontecendo as últimas 3 edições de São Paulo Fashion Week. É um espaço que chama Arca, que foi uma grande fábrica, que tem um pé direito altíssimo, e é um lugar que dá para entrar e passear de carro, realmente, que é muito grande o espaço, e eles ressignificaram esse lugar todinho em cima dessa ideia de uma exposição com proteção contra a contaminação do coronavírus. Movimentando uma rede de artistas, que acho que também tem um lugar muito importante aí, né? A produção cultural, artística, de audiovisual, de cinema, de exposição, enfim, de centros culturais, está muito combalida por conta dessa situação de pandemia e de isolamento social. Então, acho que aí tem um valor positivo nesse lugar de fazer reviver um espaço de artes plásticas, de artes visuais. É uma grande galeria. Tá? E aí, chegando no fim dessas 13 narrativas e de seus protagonistas, convidando vocês a entender e se inspirarem sobre o presente que tem me atravessado enquanto pensador, enquanto ativista, enquanto criador de reflexões, eu passo esse convite para que a gente abra uma discussão interna, séria, sobre o novo papel dos influenciadores e a postura online das marcas a partir do pós-presente. Tá? Eu não sou especialista em influência digital, deixando bem claro. Eu trago aqui também uma observação minha, um estudo que eu tenho feito de leitura e observação sobre o que está acontecendo. E a gente tem que refletir sobre, é o fim da influência como a gente conhecia? O mercado vai mudar daqui para frente? Ainda há espaço para ostentação, para a gente ficar marcando o look do dia, né, em cenários de piscina, de mesas fartas de comida, enfim, quando a gente sabe que tem gente sem água para lavar a mão e se higienizar, se a gente tem uma população gigantesca de pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade social, enfim, será que existe espaço ainda para a gente falar foda-se a vida e fazer festinha no meio da pandemia, de ostentar produtos que não representam nenhum tipo de transformação social, que convidam você a uma reflexão mais importante, ou isso são só questionamentos que a gente está colocando por causa do calor da hora, né? Então, a gente tem que realmente refletir sobre isso, porque eu sei que é um elemento extremamente importante no contato das marcas, né? Das marcas com seus consumidores, a partir da ideia das redes, que estão sendo extremamente fortalecidas sobre esse ambiente do online agora, né? Então, eu faço questão de deixar bem claro desde o começo que aqui não tem caga-regrismo, não estou trazendo soluções para ninguém, de assim, faça isso, o futuro ou o pós-presente é sobre trabalhar em casa, é sobre
O entretenimento online é sobre o consumo das marcas nas plataformas digitais, enfim, tudo isso tem muita gente falando. O meu trabalho aqui, o meu convite é para reflexão, né? Olhar para essas situações que se apresentam em diversos segmentos da indústria cultural como pontos de partida para a gente construir novas relações, tá? Então, eu trago uma narrativa que não está numerada, que seria a 14ª, mas eu gostei de terminar com o 13, que eu acho que é o número que dá sorte para a gente, e é sobre desconstruir conceitos estabelecidos sobre o que realmente importa e entender que a nova cultura de influência não pode ser mais a cultura vazia das celebridades pelas celebridades. Tá? Então, acho que é um convite muito bacana para a gente pensar sobre como a gente vai se relacionar com essa nova possibilidade de entender quem são os novos influenciadores, onde estão os novos influenciadores. Então, um exemplo que eu trago muito bacana, que é pautado por essa ideia, né, da pauta antirracista, pautada pelo movimento Black Lives Matter, que além da hashtag Black Lives Matter, a gente encontrou uma nova hashtag que chama Share the Mic Now, que é divida o microfone, compartilha o microfone, que são celebridades abrindo as suas plataformas, celebridades normalmente brancas, abrindo as suas plataformas de contato com uma grande base de seguidores para ativistas da pauta das racialidades, da pauta antirracista, para que eles ocupem o Instagram dessa celebridade branca e façam dali uma manifestação grande, fazendo com que a gente entenda que a internet também pode ser, para além de um lugar de cancelamento, um lugar de empatia, solidariedade, abertura para mudança, colaboração, que onde quem não tem o lugar de fala, aciona seu poder, discuta e abre o microfone para o ativismo falar. Tá? Então, tem os exemplos que aconteceram agora há pouco tempo, o Paulo Gustavo, que abriu para a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa e pesquisadora, autora de livros super importantes sobre a pauta antirracista, a Ingrid Guimarães, que abriu para o Jovem Spartacus, que é esse garoto também que tem uma discussão super séria sobre racismo e LGBTfobia. A Tata Werneck, que abriu para rapper e atriz e performer Linda Quebrada, enfim, que fala também sobre ativismo social, direitos civis da comunidade de travestis, transvestigêneros e população negra. A Mônica Iose, que abriu para o Ed Júnior, empresário, influenciador, especialista em marketing digital, que trabalha pautas do racismo estrutural e as questões raciais dentro das empresas. A Selena Gomez, né, que abriu para a cantora norte-americana, que abriu norte-americana de origem mexicana, desculpa, que abriu para os co-criadores do Black Lives Matter e do Black Lives Futures Lab para assumir as suas redes e trazer também essa pauta e educar, ensinar, disseminar o antirracismo numa rede de 179 mil seguidores, enfim, tentar entender que essa construção do novo influenciador é esse que faz com que a gente construa uma rede de transformação socioambiental. Lady Gaga, né, que também entregou a sua rede para o Black Lives Matter e para a Loveland Foundation, exatamente para lutar contra o racismo. Enfim, então, entendendo que isso é um exemplo somente, né? Essa questão do Share the Mic Now. Paulo Borges da São Paulo Fashion Week passou a última semana, cedeu o microfone dele para esse garoto violinista da periferia de Salvador, que é um músico brilhante que precisava de dinheiro para comprar um violino. Então, ele colocou o garoto no perfil dele para ele falar sobre essa questão. O Paulo tem se fortalecido como um grande ativista da moda, da pauta do antirracismo. A Casa de Criadores abriu também uma célula negra ou preta, não lembro como é o nome agora, que é exatamente do coletivo de designers negros que fazem parte do casting de estilistas que desfilam na Casa de Criadores para discutir todas as questões relacionadas à moda e ao antirracismo, enfim. Pegando apenas um dos recortes que são extremamente importantes no presente e que precisam ser ativados para a construção de um pós-presente mais digno e mais nobre, mais justo, mais transparente, mais sustentável, né? Porque dar condições de vida, qualidade de vida e respeito social é ser sustentável. E aí eu trago, para terminar, como eu falei para vocês, não sou especialista em influência digital, mas eu trago frase dessa garota que chama Bia Granja, da plataforma YouPix,
que é, para mim, a principal pensadora de influência digital no Brasil hoje. Ela está, inclusive, está acontecendo por esses dias, pesquisem lá, que é o UPix Summit, falando sobre novas influências digitais, e eu pensei algumas frases dela para a gente ir fechando essa nossa conversa, né? As prioridades mudaram e estamos revendo a forma como gastamos nosso dinheiro e o nosso tempo, aquilo que eu falei o tempo inteiro, né? A gente está aqui há 6 meses vivendo de pijama, enfim, sem comprar roupa, pensando muito mais em comprar remédios para tratar da saúde, da casa, da higiene, enfim, do que de comprar roupas. Então, pensar como é que essas roupas que a gente vai fazer agora podem ter sentido, né? Como gastamos nosso tempo. O produto ou o conteúdo tem que ser útil de alguma forma. Um item essencial, né, que trabalhe nessas pautas do alívio mental, do pragmatismo para a rotina, da conexão que preciso junto às pessoas e à comunidade, que é o que a gente falou o tempo inteiro aqui durante a nossa conversa, ou será totalmente irrelevante. E os influenciadores que atuarem de outra forma também serão irrelevantes. Outra frase da Bia: o que sustenta de fato a cultura da influência são as relações de confiança e identidade que existem nas comunidades formadas por esses influenciadores, e não os números, os presentinhos ou as vidas perfeitas no feed de Instagram. Finalmente, podemos passar dessa fase e começar a enxergar a influência por uma lente mais diversa e interessante, né? Então, a palavra da diversidade, ela retorna também aí no trabalho da Bia. A pandemia acelerou a discussão a respeito da utilidade e responsabilidade sobre conteúdos e privilégios. Hoje, seguidores e fãs trocarão as bajulações por críticas, e para responder a esses questionamentos, terão que fazer muito mais do que uma publicação bem escrita, no caso, os influenciadores, né? Para responder a esses questionamentos, eles têm não é somente um bom texto, uma boa imagem, tem que ter um bom engajamento verdadeiro com a causa, com alguma causa, com algum propósito. Tá? Que eu acho que é onde a gente pode fazer essa área de interseção de virulência positiva, como eu chamo dentro do trabalho de economia afetiva, de criar áreas de interseção entre consumidores, marcas e consumidores. Esse é o pós-presente que eu quero convidar vocês a refletir sobre e deixar para vocês um questionamento, uma pergunta que me ocorreu hoje de manhã, quando eu estava chegando aqui para falar com vocês. Eu falei assim: e se as marcas forem os seus próprios influenciadores? E se as marcas virarem os próprios influenciadores dos seus próprios conteúdos? Será que não é por aí que a gente tem que ir? Transformar as nossas marcas e fazer que novas marcas surjam a partir dessa ideia de que menos é mais, que simplicidade é tudo, que a gente precisa celebrar o autoconhecimento, essa viagem zen, todos esses elementos que estão atravessando o nosso presente e que eu trouxe para vocês como inspiração. É isso, gente. Minha fala é essa. Espero que eu tenha sido inspirador para vocês. Eu não sei se tem perguntas. Eu vou descompartilhar minha tela para que a gente possa adiantar. A gente tem tempo para conversa ainda? Eu acho que eu já passei do horário, temos né? um tempinho. Tá. Então, estou aqui a postos. Eu vou Gente, vamos lá. Primeiro, agradecer. A gente está, assim, né, maravilhado, já que você não está acompanhando aqui o chat, mas está pegando fogo. As pessoas estão, assim, muito inspiradas no bate-papo, em tudo que ouviram. Eu, particularmente, estou aqui como coordenador de marcas que estão pensando diferente, micromarcas em Belo Horizonte. E a gente tem aqui muitas felicitações. Gente, vocês podem mandar perguntas a partir de agora. E já surgiu uma aqui, um pouco mais cedo, que é: como que a gente vai pensar esse consumo e esse propósito reposicionando as nossas marcas e as nossas carreiras? Como é ótimo. Eu queria falar sobre o porquê, sabe? Eu acho que a gente tem hoje um desafio muito grande, que é entender por que a gente faz o que a gente faz. Eu acho que parte para esse como, ele vai ter que vir a partir desse questionamento, né? Por que eu faço o que eu faço? E, a partir disso, evoluir para um novo questionamento. Com quem eu faço e para quem eu faço? Sabe? Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Eu acho que é uma continuação desse convite à autorreflexão, né? Que eu defendo na minha ideia de economia afetiva. Eu faço para quem e com quem? Eu quero me comunicar com quem? Eu estou fazendo com que grupo produtivo? Eu estou fazendo com que propósito? Né? Então, toda a ressignificação, tanto de marca como de carreira, vem dessa ideia de como é que eu vou fazer para chegar nesse lugar com as pessoas que eu quero chegar. Porque a gente não vai poder ficar mais falando sozinhos sobre pautas que não são mais pertinentes.
né? Existem novas pautas, que eu coloquei várias delas aqui, que fazem com que a gente reflita sobre a ressignificação tanto profissional como produtiva, né? Então, assim, obviamente, é mais fácil, menos difícil para as marcas pequenas, para os novos produtores, que eu não chamo de marcas pequenas, eu gosto de chamar de grandes marcas, porque são verdadeiramente essas novas marcas pequenas que fazem com que a gente entenda que a responsabilidade é muito maior, né? Apesar de a gente ter nascido enquanto marca pequena, que eu chamo de grande, porque não tem um dinheiro, porque não tem uma influência digital, porque não tem uma grande rede de seguidores, isso não funciona mais. A grande base não é quantitativa, é qualitativa. O nosso capital não é o capital, o nosso capital é o capital humano. A tecnologia que a gente tem que trabalhar é a tecnologia social, fortalecer as redes de RH, fortalecer o relacionamento com as pessoas. Eu acho que a resposta pode ir por esse caminho, sabe? Entender que moda não é mais sobre roupa, moda é sobre pessoas, tá? Sobre grupos produtivos, sobre relações transparentes de fortalecimento do coletivo. Acho que é isso. Muito bem, já temos mais perguntas chegando aqui. Essa é da Tatiana Marques. A Tatiana Marques é uma empreendedora, estilista de uma marca de calçados, e ela está perguntando: como você acha que essa tendência vai atingir a grande indústria? Pergunto porque não é uma realidade na hora de comprar insumos para a produção. Os pedidos mínimos são enormes e nos obriga a produzir em grande escala. Eu acho que o começo de Tatiana, né? Tatiana, eu acho que o grande desafio da gente é romper com esse ciclo vicioso e viciado, né? De praticamente nos colocarmos enquanto produtores, e você como produtora de uma indústria, escravizada dentro de um sistema que a gente está vendo que não está dando muito certo, né? Primeiro você é obrigado a comprar um insumo que já vem poluente, já vem poluído, né? Então, assim, tem que entender também toda essa cadeia de produção tua e de onde é que a matéria-prima que você compra, ela é limpa? A matéria-prima que você trabalha, será que ela não é uma matéria-prima que pode vir também do couro parado em estoque, já que ele já existe? Das rebarbas das bandeiras de couro que são somente utilizadas para apresentar utilizadas por representantes para vender novas cores e novas texturas de couro? Isso não pode ser um laboratório para você, né? Criar dentro da sua empresa uma célula nova, que é essa célula que vai estar atuando nessa pauta, porque as transformações também elas não vão ser feitas assim, eu fecho a porta, abro no outro dia, uau, novo normal, tudo lindo. Não vai ser assim. Vai continuar acontecendo todas essas relações hegemônicas, né, de privilégio, de proteção dos patrocínios, dos patrimônios, do status quo. Sabemos disso. O convite aqui é atuar nessa transformação. E eu acho que a transformação pode ser feita a partir desse entendimento de que você também pode ser pequena, que você pode dar um passo atrás e construir, por exemplo, uma linha ateliê. E, aos poucos, essa tua linha ateliê vai te dando mais qualidade de vida, né? Pessoal, mais qualidade de vida para o teu trabalho dentro do RH, das relações profissionais que você tem com seus colaboradores, um entendimento mais sofisticado de como o teu trabalho com couro também pode migrar para um couro vegetal, pode migrar para o trabalho somente com tecidos parados em estoque, enfim, é um desafio. Eu não tenho resposta, como eu falei no começo, aqui é um convite à reflexão, mas acho que a reflexão que tem que ser feita é uma reflexão que eu faço sempre quando me chamam para dar consultoria em indústrias, em empresas, eu falo o seguinte, gente, ó, o dinheiro é teu, o negócio é teu, estou aqui apenas para te trazer inspirações onde a gente possa conseguir encontrar, por exemplo, quem sabe, uma nova célula de produção criativa. Não vim aqui para falar que você vai ter que fazer calça com 4 pernas, camisa com 5 mangas, entendeu? Você entende melhor do que o seu produto. Agora, eu acho que o grande lugar de experimentação ele está posto. O que estava sendo feito não estava dando certo, né? Porque sabemos que estamos poluindo, escravizando, produzindo em série para ficar parado em estoque. Será que não tem que fazer uma volta, né? Observe o trabalho da Lani Marinho, o trabalho dela é trabalho de ateliê, lindo, matérias-primas sustentáveis, sabe? E aí você lança uma nova forma de trabalho, estou falando, respondendo a Tatiana, mas tentando inspirar todo mundo, você lança uma nova forma de trabalho dentro de uma pauta que eu chamo de jiu-jitsu cultural, que é o quê? Encontra onde é que está a dificuldade do teu trabalho. A reflexão é, a minha dificuldade é trabalhar dessa forma, tá, essa é a dificuldade. Como é que eu posso dar um golpe para transformar isso numa linha de vitória, que é basicamente o que o jiu-jitsu faz, né? Ele encontra uma fraqueza do adversário e transforma em estratégia de vitória. Então,
Procura a tua fraqueza, faz essa reflexão para encontrar qual pode ser a linha de solução criativa, disruptiva, inovadora, com propósito que você pode criar dentro do teu negócio, entendeu? Eu acho que é devagar que a gente vai construindo essas linhas de virulência positiva. O teu consumidor com certeza vai embarcar, se você se posicionar dessa forma. Jackson, tem uma pergunta aqui da Kane Paiva, que está nos assistindo de Boston, e ela é estilista dessa marca aqui chamada Net Studio, que faz parte do nosso movimento Moda Contemporânea Mineira. Ela está perguntando algo que eu acho que vai inspirar todo mundo, que é, vale a pena criar conteúdo em um blog na plataforma da minha loja para gerar conteúdo para o meu próprio público? Como é que chama ela? Desculpa, eu esqueci o nome. Kane Paiva. Kane. Querida, é o seguinte, frase, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Acho que tudo vale a pena, assim. O importante é você não gerar conteúdo que não seja relevante para a sua marca e para quem te lê, né? E onde você vai colocar, qual vai ser a linha de acesso, você produz esse conteúdo ligada, destinada a quem? Ao teu consumidor? Então, assim, qual é a linha de acesso que o teu consumidor tem para chegar no blog? É via Instagram? É no blog por si só? A gente tem uma rede múltipla de produção digital, de conteúdo gigantesca, que hoje está abarrotada de live, né? De tantas coisas que a gente foi reaprendendo a construir. Então, assim, tem que encontrar, dentro do exercício de produção de conteúdo, o que é relevante para a tua marca, o que é relevante para o teu consumidor. E aonde o teu consumidor faz essa linha de contato. É indo no blog, no blog.x.com da tua marca, ou o blog está no link que está na tua bio do Instagram? Entende? Eu acho que é facilitar a linha de contato, sabe? O blog está dentro do teu e-commerce, então chama isso para frente, sabe? Se está investindo na geração de conteúdo, essa geração de conteúdo tem que se contactar e se conectar com os consumidores, senão ela vai ser infértil, né? Vai continuar ali somente num ambiente de pouca vibração e conectividade. Nós temos uma pergunta aqui super polêmica, e a gente adora a polêmica, que é da Paula Palhares. E ela está perguntando que, historicamente, depois de uma crise, a gente vem com opulência. E como